História daquela época que eu estou interessado. No final do século X, há mais de 1000 anos, um barco como este partiu da Islândia rumo ao oeste, ao desconhecido. Mas não é um barco de guerra. Aquele é um barco de guerra. Reparem nas linhas, é longo, estreito e muito rápido. Este é um barco de carga. E a bordo estavam pessoas querendo encontrar um novo lar. Elas tinham um sonho. Criar uma colônia numa terra nova que acreditavam existir do outro lado do Atlântico Norte. Acho fantástico alguém usar barcos como este para cruzar o Atlântico. Essa determinação valeu a pena. Os vikings encontraram a nova terra e a chamaram de Groenlândia. Os primeiros colonizadores foram seguidos por milhares de outros. Sempre imaginei o que teria traído os vikings a um território tão inóspito. Sei por experiência própria que a Groenlândia, mesmo atualmente, é implacável no inverno. Pode ser que a Groenlândia que os vikings encontraram fosse mais hospitaleira do que hoje. Os assentamentos tiveram muito sucesso na época. Presumo que eles pescavam e plantavam também. Na verdade, podemos dizer que havia 3 atividades em curso. Sim. Uma era a agricultura, porque eles tinham rebanhos de gado e faziam abate para usar as peles no inverno, já que precisavam recolher os animais nos estábulos. Essa era uma. A outra era a caça e a pesca. E a terceira era o comércio que faziam com a Europa, que era muito ativo. E exerciam essa atividade. E é aqui que o clima entra de novo, porque atravessavam mais uma fase de aquecimento, conhecida como período de aquecimento medieval. Quando eles vieram para cá, o clima era provavelmente muito quente e muito estável. As condições eram muito boas, já que não havia tanto gelo, e a produtividade nos fiordes era muito grande. Eles pescavam muitos peixes e caçavam focas. Mas assim como na Era do Bronze, esse período de aquecimento acabou. A dramática deterioração climática que se seguiu foi uma péssima notícia para os vikings. No século XV, sua admirável colônia havia desaparecido. Sobraram apenas ruínas melancólicas. O que essa história dos vikings mostra? Que no século XV, a Groenlândia estava no mínimo esfriando. Mas eu me pergunto se esse esfriamento não foi generalizado, mais um desses ciclos naturais do clima. Eu aprendi na escola que há centenas de anos o rio Tâmisa costumava ficar congelado. Existe alguma relação com o esfriamento da Groenlândia? É uma prova de que o clima global pode tanto aquecer quanto esfriar naturalmente. Estou indo ao Museu de Londres para pesquisar mais. É aqui. Bom, nesta sala nós temos cerca de 20.000 gravuras. Entre elas, há muitas relativas às feiras no gelo. Temos inúmeras gravuras que foram feitas em diferentes feiras que havia em Londres quando o rio Tâmisa congelava. Esta é de 1814, na última grande feira do gelo em Londres. Repare que há detalhes incríveis. Engraçado, você disse feira no gelo. Eu nunca ouvi falar no termo feira no gelo, mas aqui... Aprendi nas aulas de história que o Tâmisa congelou algumas vezes. Eu deduzi que era uma camada. Só uma camada de gelo que eventualmente podia ser pisada. Mas aqui dá para ver o Tâmisa congelado. Pois é. Com tendas sobre ele. Isso é inacreditável. E não foi só uma vez. Como o Mark mostrou, por centenas de anos, Londres ficou com seu rio congelado no inverno. Esse congelamento prolongado aconteceu no século XIV, quando a Groenlândia começou a esfriar. Esta é uma gravura de Abraham Hondius. Para se ter uma ideia do frio que fazia, e não foi há tanto tempo assim, Mark me proporcionou a rara chance de ver uma pintura a óleo inestimável escondida nos cofres do museu. Puxa, Mark, o que é isso, afinal? É uma pintura surpreendente. É o rio Tâmisa congelado em 1677. Estamos vendo o Eastwood. Esta é a antiga ponte de Londres. Certo. Aqui podemos ver a Catedral de Saltmark. Dá para saber bem onde é ela. Essas pessoas estão cruzando o rio. Com certeza era uma camada de gelo muito espessa. Podemos ver os patinadores aqui. As lutas, a confusão. Esses pequenos detalhes são registros
de um evento histórico. Sim. É E impressionante. não são apenas os detalhes do momento, Mark. Claro, eu estou impressionado agora, mas eu conheço essa cena. Eu vi quando o gelo fica assim. É incrível, eu vi né? no Canadá, nas regiões polares do Sim. norte, da Antártica. E sei como seria estar aqui e posso avaliar Sim. essas condições. É. Mesmo se pensarmos que, por motivos artísticos, as coisas possam ter sido Sim, exageradas. exato. Rondius, com É. certeza, estava olhando para o rio Exato. congelado. Ele estava olhando para essas formações que mostram que o gelo era duro e resistente. As placas quebraram por causa do sobe e desce da maré. E quebraram em pedaços grandes, pontudos. Não se transformaram em neve derretida. A sensação de frio e de energia aqui é incrível. A última feira no gelo foi em 1814, mas agora parece coisa da antiguidade. Por toda a Europa, o período que vai do século XIV ao século XIX foi tão frio que ficou conhecido como Pequena Era do Gelo. Nosso clima muda constantemente. Às vezes esquenta, às vezes esfria há milhares de anos. A questão é, o aquecimento que experimentamos agora é apenas mais um desses ciclos naturais? Ou é algo novo e diferente que nós provocamos? Para descobrir, é preciso saber o que faz o clima mudar. Quais serão as forças que fazem o clima esquentar ou esfriar? Estou indo para a Real Sociedade Geográfica pesquisar um pouco. Já fui vice-presidente, por isso é como se estivesse voltando para casa. Quero encontrar uma explicação para todas essas mudanças climáticas. O que quer que seja, pode também estar causando o atual aquecimento do clima. Faz sentido começar pela Pequena Era do Gelo. É relativamente recente, por isso deve estar bem documentada. Espero que haja teorias interessantes explicando sua causa. Primeiro, percebe-se que a Pequena Era do Gelo não foi fria o tempo todo. Em alguns anos, o frio não foi tão intenso, mas em outros foi cruel. Encontrei muitas informações a respeito do ano sem verão. Pelo jeito, fez muito frio em 1816, e foi durante a Pequena Era do Gelo. Parece ter ligação com uma enorme erupção vulcânica no ano anterior na Indonésia, o vulcão Tambora. Há também outra coisa que surge muito e que parece influenciar o clima. Aparentemente, mudanças no Sol, os chamados ciclos solares, também podem ter um grande impacto global. Vou me encontrar com uma especialista que pode me explicar se esses dois fatores realmente explicam as mudanças climáticas do período de aquecimento medieval e da Pequena Era do Gelo. Pense bem, o Sol fornece toda a energia que precisamos para o sistema climático. Sem ele, faria muito frio. Certo. Então, se a radiação solar se modifica, isso vai afetar o clima. A radiação solar varia todo dia, toda semana. Qual é a escala? As escalas de variação vão de minutos a milhares de anos. Naturalmente, com relação ao clima, estamos interessados no ciclo solar de 11 anos e nos ciclos de cerca de 200 anos. Mas e quanto aos vulcões? Eu acabei de ler sobre o Tambora. A erupção foi em 1816, durante a Pequena Era do Gelo. Como a erupção de um vulcão ajudaria a fazer mais frio? O que acontece é que quando há uma grande erupção vulcânica, muitos materiais são despejados na atmosfera. E esses materiais atingem a estratosfera, que é uma camada muito estável da atmosfera, com cerca de 15 quilômetros. Os materiais ficam lá por meses, às vezes anos. Quando isso acontece, a radiação solar volta para o espaço, tornando o clima mais frio. Joana diz que pode provar que o aquecimento global que experimentamos agora não foi causado pelas mesmas razões que provocaram mudanças climáticas no passado. Vamos examinar este gráfico com temperaturas que vão do ano 1000 até 1850. Ele mostra as diferenças de temperaturas. A média aqui é 0. Os valores acima são mais quentes e abaixo mais frios. Podemos ver as variações aqui até 1850. Essas temperaturas, os termômetros não tinham sido inventados na época. Como se chegou a essas temperaturas? É verdade. Isso envolve um trabalho meticuloso de um grande número de cientistas que usaram cálculos alternativos, como anéis de árvores ou depósitos de gelo. Assim, os cientistas conseguem detectar como teria sido a temperatura nesses locais. Houve muitas mudanças aqui. Muito mais mudanças do que eu imaginava. Se isso aconteceu há cerca de 1000 anos, era muito quente.
É o período de aquecimento medieval, Algumas vezes ele é chamado de período de aquecimento Eu medieval. percebo uma tendência aqui, é um pouco mais quente. Isso mesmo. E é um pouco mais frio aqui nos séculos 17 e 18, na chamada Pequena Era do Gelo. As variações solares e as erupções vulcânicas explicam isso? Podem influenciar bastante. Se usássemos um computador para dizer o que aconteceu naquela época com as influências do Sol e dos vulcões, chegaríamos a essa curva azul aqui. Podemos ver que, comparada com a curva vermelha, combina muito bem. As variações são muito parecidas neste gráfico. Este período de frio aqui, por volta de 1815, foi por causa do Tambora. São os efeitos do mesmo? Tambora, isso mesmo. Essa queda de temperatura. Certo, eu estou vendo, dá pra ver bem aqui. Puxa, que diferença enorme. Finalmente percebi uma explicação para todas as mudanças climáticas que encontrei na história, do período de aquecimento medieval à Pequena Era do Gelo. Isso nos leva a cerca de 150 anos atrás. Isso mesmo. O que aconteceu então? Aqui vemos um recorde de temperatura. Nossa! São medidas tiradas com termômetros, isto é, são reais, não calculadas. Temos certeza da precisão desses números. Essa curva também é conhecida como bastão de hóquei por causa do formato. É verdade, parece mesmo um bastão. O verdade. pessoal tem imaginação, hein? Mas há uma enorme mudança com relação ao que aconteceu aqui. Mesmo se projetarmos o período medieval de aquecimento daqui até aqui, não existe nada tão quente Sim. quanto este aqui. Estava muito quente. Muito mais quente do que qualquer época nos últimos 1000 anos. Mas então, se você me permite, a linha azul, há algo igualmente importante acontecendo na linha dos vulcões e da atividade solar. Usamos o computador para estudar e foi isso que descobrimos. Podemos ver que há grandes oscilações acontecendo na metade do século XX. Quando chegamos ao ano 2000, vimos uma grande diferença entre a previsão e as verdadeiras temperaturas. Parece que o fator solar e o vulcânico não produziram o aquecimento daquele período. Então o que fizemos foi incluir os gases estufa. Se pusermos os gases estufa ao lado do fator solar e vulcânico na projeção, é isso que acontece. Podemos ver que o aquecimento que houve nesse período de 150 anos é bastante parecido com as observações. Portanto, achamos que incluindo os gases estufa, podemos explicar esse aquecimento. Podemos ver o momento em que os gases estufa começam a afetar os ciclos naturais da mudança climática. Foi no surgimento da industrialização. Quando encontramos provas como esta, temos de acreditar no aquecimento causado pelo homem. O que me faz pensar, o que vem a seguir? Isso me fez lembrar de novo do deslocamento da geleira que eu vi na Groenlândia. Será que aquilo foi apenas uma demonstração do que o aquecimento global significa no futuro próximo? Recentemente ouvi de ex-colegas que algo dramaticamente parecido está acontecendo próximo ao Polo Sul. Fui encontrar um colega, Dave Vogt, que conheci quando eu dirigi uma base de pesquisa na Antártica. Dave estuda o que está acontecendo numa região específica da Antártica, a Península. Dave, o que pode falar sobre o gelo na Antártica, os sinais de mudanças, coisas assim? Olha só, uma região que sabemos que está mudando por causa do clima e está mudando há 10 anos é a Península Antártica. Um lugar que você conhece muito bem. Conheço. Sabemos pelos registros de mudanças de temperatura nos últimos 50 anos que ela está 5 vezes mais alta do que a média por causa do aquecimento global. Essa é uma região que está passando por uma mudança extraordinária. Você se lembra da geleira Sheldon? Trabalhei na geleira Sheldon. Em Então, um projeto temos uma de imagem. geologia. A frente da geleira se deslocou do lugar onde sempre esteve desde os anos 50. A frente da geleira ficava por aqui. Isso mesmo. Por isso essas linhas estão aqui. Certo. Depois, dos anos 70, nos anos 90, no final dos anos 90 e no ano 2000, a geleira se deslocou bastante. Nossa. E agora, a frente da geleira onde se formam os icebergs está bem mais para trás, a cerca de 5 quilômetros. Puxa, é o que eu ia falar, 5 quilômetros. Isso. Há quase 300 geleiras ao longo dessa costa. Cerca de 85% delas estão se deslocando. 85, é? Sim, algumas continuam firmes, mas basicamente 85%. Puxa. É um sinal muito forte. Isso não é tudo. Enormes blocos de gelo flutuantes que cercam a península estão simplesmente se desmanchando.
Isso está acontecendo há muito tempo. Os últimos colapsos foram impressionantes. Depois disso, nós tivemos de redesenhar o mapa. É claro. Este é o novo mapa que usamos. Sei. Todos esses blocos de gelo estão em mar aberto. Grandes blocos de gelo do tamanho de algumas cidades inglesas agora estão em mar aberto. E nós fomos É para lá de incrível. navio pela primeira vez. Vocês foram, né? Sim, fomos. Uma das coisas mais fantásticas é que pegamos amostras de depósitos no fundo do mar, abaixo do local onde estava o bloco de gelo. Maravilha. Agora podemos dizer que aqueles blocos de gelo estão lá há 10 mil anos. É uma reação do clima, significa que o clima nunca esteve tão quente em 10 mil anos. Para mim, isso é uma verdadeira advertência. Esta parte da Antártica está mudando.